Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, uma feliz semana. Nós estamos estudando o livro Desejado das Nações, na reta final. Hoje vamos falar do capítulo 70, que tem como tema Um destes meus pequeninos irmãos. E quem está conosco é o irmão Nilson Pinto. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, irmã Alexandra. Bom dia a todos. Graça e paz. Bom dia, graça e paz. Conforme a irmã Alexandra pontuou agora, que hoje nós vamos aprender um pouco mais da volta de Cristo, e o tema do capítulo 70 fala sobre um desses meus pequeninos irmãos. Lá no capítulo de Mateus 25, o verso 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Amém. Irmãos, Jesus, ele falou essas palavras e um dia em que ele reuniu todos os seus discípulos no Monte das Oliveiras. E ali, juntos, ele deu essa informação. Ele disse que quando o Filho do Homem vier em sua glória, vem também todos os santos anjos com ele. Então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações estarão diante de Jesus. E quando essas nações estiverem, quando todos estiverem diante dele, ele vai fazer uma divisão, ele apartará um dos outros. Assim ele descreve. Essa cena é a cena do grande dia do juízo. E Cristo ele apresentou sua decisão como girando em torno de um único ponto. Todos nós perguntarmos em todos os nossos assuntos, em todas as nossas pregações no Partir do Pão, em todas as situações em que a gente conversa, quando a gente entra no diálogo sobre a nossa vida espiritual, sobre o reino vindouro, a gente sempre toca nesse assunto dizendo que Jesus está muito próximo. A gente sempre diz que tudo que está acontecendo ao redor é a volta de Cristo. Mas será que a gente para pensar nesse ponto? Quando ele voltar, como será? Quando ele voltar, o que vai ocorrer? E ele falou isso para os discípulos, ele diz muito claro, ele diz, olha, nessa minha volta, nesse retorno do Filho do Homem, os anjos vêm comigo, e todo mundo, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos, não tem exceção de ninguém, todos vão estar diante de mim. Eu vou estar sentado nesse trono e eu vou fazer uma separação em duas classes. Diz que ele irá colocar um à sua direita e outro à sua esquerda. E ele falará aos da direita, ele vai falar essas palavras: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, vieste visitar-te-me, estive na prisão, fosse me ver. Ele fala essa classe à direita. E é importante que, quando ele fala isso, quando ele louva a essas pessoas, eles ficam perplexos e com um ponto de interrogação na cabeça. E ele responde, e ele fala: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então eles ficam assim, atônitos, mas o que
foi que eu fiz? Como é que eu ajudei Cristo? Como é que eu participei dessa obra? E quando ele fala sobre esses pequeninos, ele está falando sobre aqueles que fizeram algo em prol de Jesus. Jesus, ele dá uma informação muito importante para cada um de nós, queridos. Ele diz que nós vamos ser maltratados, ele diz que nós vamos ser aborrecidos, ele diz que nós vamos ser perseguidos, e ele diz que nós vamos ser aflitos por todos os homens. Porque a primeira vinda de Jesus, ele veio em prol da gente. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para esse sacrifício, para que a gente pudesse ter esse retorno à casa do Pai. Para que a gente pudesse ter esse retorno à santidade. Para que a gente pudesse ter esse retorno à eternidade. A segunda vez que ele vem para buscar aqueles que fazem algo por ele. Ou seja, a primeira ele faz por nós, agora ele vem na segunda para buscar aquele que faz algo por ele. E fazer algo por ele, ele é muito claro na sua palavra. O que fizeste a esses pequeninos. Então, o que nós fazemos para Jesus na pessoa do próximo. E tem algo que ele também afirma, ele diz, olha, muitos seriam expulsos do seu lar e reduzidos à pobreza. Muitos estariam em aflição por motivo de doenças e privações. Muitos seriam lançados na prisão. Muitos expulsos do seu lar. Eu queria pegar aqui abrir um parênteses aqui, que creio eu, que talvez nós estejamos nesse momento buscando, nós estamos numa reunião de oração, numa reunião de ajuda espiritual mútua, e numa reunião para conhecer mais um pouco de Jesus, numa reunião para conhecer mais um pouco como nós devemos participar dessas atividades, como nós devemos interagir, como nós devemos exercer um papel no Evangelho de Jesus, na salvação das pessoas. E ele diz assim que muitos serão expulsos do seu lar. Será que nós estamos agarrados ao nosso lar, à nossa propriedade, ao nosso conforto? Será que nós estamos preparados para abandonar tudo e ir embora? Como será a nossa reação se Deus dá uma missão para a gente? Como é que nós nos comportamos? Como é que nós recebemos essa informação através do Espírito Santo? E como nós damos o passo? Será que eu fico avaliando, poxa, eu vou sair de um lugar para outro, eu vou largar aqui a minha família? Talvez muitos de nós tenhamos pais ainda vivos, filhos. Como é que é? Eu vou ter que largar esse pai, essa mãe que eu convivo diariamente? Eu tenho que levar a mensagem para esse pai, essa mãe que ainda não aceitou o Evangelho de Cristo. Eu tenho aqui já um rol de amizade já compacta, né? Eu tenho aqui um trabalho meu em que eu tenho uma boa condição financeira, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Como é que nós reagimos quando Jesus diz assim mesmo, através do Espírito Santo, olha, eu tenho uma missão para ti. Atravessa o oceano e vai para tal lugar para ajudar. Como é que está sendo essa preparação nossa? Porque é uma coisa muito importante frisar quando ele diz, um desses meus pequeninos. É muito importante nós sabermos que quando ele fala desses pequeninos, ele está falando daqueles que se colocaram, ou seja, que colocaram o pé na água, que atravessaram o Mar Vermelho para ir em busca de levar Jesus a essas pessoas. E nessa travessia, nós somos e precisamos de apoio. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de suporte. E Jesus usa outras pessoas para dar esse suporte,
Por isso que ele diz que quando estávamos com fome, quando estivemos presos, quando estivemos doentes, quando nós estivemos sem lar, alguém hospedou a gente. Como é que está essa situação? Outra situação importante, diz que nós seremos reduzidos à pobreza. Se o meu dinheiro, aliás, desculpa a palavra, me perdoe, não o meu dinheiro, se eu sou um mordomo das riquezas de Deus, do dinheiro de Deus, como é que eu estou usando, como é que está sendo feita essa mordomia? Eu estou pegando esses recursos que Deus dá através dos talentos desenvolvidos a cada um de nós, esse recurso ele está sendo usado em meu benefício, ou esse recurso ele está sendo distribuído entre mim e a obra de Deus? Porque eu preciso, lógico, me alimentar. Mas como é que eu estou alimentando outras pessoas usando essa mordomia? Como é que é isso? Será que nós estamos, assim, muito preocupados em adquirir bens, para ter um posicionamento financeiro de destaque, para que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, olha, ele tem um carro do ano, olha, ele tem uma fazenda, olha, ele tem uma propriedade, olha, o dízimo dele é o melhor que existe. Mas como é que é isso? Será que essa oferta ela está sendo dada pelo aquilo que sobra do que eu uso em benefício próprio? Ou será que essa oferta ela está sendo dada de uma forma de amor, de uma forma de adoração? E Jesus fala aqui também que muitos seriam lançados à prisão. Existe uma prisão espiritual muito forte no meio dos filhos de Deus. E essa prisão espiritual é quando eu venho e oro, peço oração, não confio. O que é? Como que a gente não confia quando a gente pede oração? É quando a gente pede uma oração, ou quando a gente vai em oração, dobra o joelho para oração, e a gente já ora, dizendo para Deus aquilo que nós queremos. Isso é uma prisão espiritual. Por quê? Porque nós ficamos presos no nosso próprio entendimento e não deixando com que Cristo, não deixando que Deus resolva a nossa pendência, que nós acreditamos que é o melhor para nós, da forma dele. Muitas vezes, Deus ele dá a resposta através de uma outra forma que nós não entendemos, mas ele dá a resposta. E Jesus continua e diz assim para eles, todos quantos abandonaram amigos ou casa por amor dele, prometeram a Jesus nesta vida 100 vezes tanto. Alguns levam essa informação que Cristo deu de uma forma errônea. Muitos se dedicam à obra de Deus com um pensamento ou com o desejo de não de ter uma eternidade, não de levar outros à eternidade também, ou seja, a eternidade está em Cristo, não de levar outros a Cristo, mas muitos ajudam a obra de Deus financeiramente, muitos ajudam a obra de Deus de uma forma presencial ali, o único desejo de receber esses benefícios aqui e agora. Aqui. Não pensa nisso para a eternidade. E é interessante que todos aqueles que se dedicam à obra de Deus, queridos, e não tem barganha no seu pensamento, não tem interesse próprio, não lhe falta nadinha. Você pode ter poucos recursos no teu bolso, você pode ter poucas condições financeiras, mas você tem uma coisa, e eu tenho também, junto com você, o tempo que nós podemos dedicar à obra de Deus. E quem se dedica à obra de Deus apenas com a preocupação de levar pessoas a Cristo, vive assim uma vida mais sossegada, uma vida mais equilibrada emocionalmente, espiritualmente. Quando eu penso da seguinte forma, eu preciso fazer o trabalho do Evangelho, eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso me dedicar à obra de Deus, porque eu tenho que me salvar. Não funciona dessa forma.
A obra ela tem que ser feita com amor. A obra tem que ser feita com dedicação, sem interesse. Diz a palavra de Jesus, ele diz agora, deu certeza de uma bênção especial a todos que servissem a seus irmãos. Quem é os irmãos de Jesus? Eles estavam reunidos naquele momento, ali no Monte das Oliveiras. Os discípulos ao redor dele, e ele dando essa informação, ele dando esse estudo, ele dando a certeza dessa volta. Esses são os irmãos de Jesus. Era esse a quem ele falava. E sabe onde eles estão agora? Na tua pessoa, na minha pessoa. Aqueles que são discípulos de Jesus. Aqueles que se dedicam à obra de Deus. Aqueles que não pensam em fome, aqueles que não pensam aonde vão pousar a cabeça, aqueles que não pensam em carregar um monte de bagagem nas costas para fazer o trabalho de Jesus. É a esse que ele fala. Ele diz, olha, a todos quantos serviçem a seus irmãos, e todos quantos sofrerem por causa do meu nome, disse, a vez de reconhecer a mim, como me servires a mim, assim os deveis servir a eles. Esta é a prova de que sois meus discípulos. Tem uma passagem na palavra de Deus que fala sobre aquela viúva, ou aquela mulher que ela tinha um quarto do profeta, todo arrumadinho ali, o profeta ia para a casa dela ali, e tinha um quartinho ali, com a cama arrumadinha, aquele profeta passava de um lado para o outro, de uma cidade a outra, de uma localidade a outra, levando a mensagem de Deus, levando a informação que nós devemos nos arrepender, levando a informação que o reino vindouro está próximo, levando a informação que existe um céu, que existe uma eternidade e que existe um Deus todo-poderoso. E aí, quando ele passava naquela localidade, ele já sabia que ele poderia ir àquela casa e ali teria uma água para lavar seus pés, ele teria uma refeição, né, para se alimentar, ele teria uma cama, ele teria um lençol passadinho. Será que nós estamos sendo como essa pessoa? Será que nós estamos nos preocupando com os nossos missionários? Uma vez nós passamos uma experiência de 5 missionários que foram a uma localidade onde eu morava. E o missionário, o pastor, disse assim para uma pessoa, disse assim, nós vamos dia tal com vocês para fazer uma reunião e nós queremos pedir um favor, nós estamos saindo de uma cidade e vamos passar por vocês e nós vamos chegar naquele horário de 11 horas da manhã, 11h30, meio-dia. Vocês podem fazer um almoço? E a pessoa disse a si mesmo, não tem almoço para vocês aqui não. Nós não vamos fazer almoço nenhum para vocês. E quando eu soube daquilo ali, aquilo me doeu. E eu disse para a dona Alexandra, faça o almoço, o pastor, o obreiro, os missionários. E no quintal da minha casa tinha um pé de caju muito bonito. E a gente almoçava ali. Aí correu, fez o almoço, aí chegaram, era quase 1h da tarde. Aí chegaram, tomaram água, a Alexandra botou o almoço, comida na mesa. Irmãos, antes deles ir embora, o pastor, o presidente, ele disse a si mesmo, vamos fazer uma oração aqui na casa do irmão Nilson. Eu era recente na fé. Quando aqueles 5 homens dobraram os joelhos na sala da minha casa, junto comigo, com a minha esposa e com meus 2 filhos, queridos, eu nunca senti algo tão... Nunca senti uma paz tão grande como aconteceu aquela cena. Eu agradeci a Deus muito no meu coração por ter colocado aqueles 5 pastores dentro da minha casa para orar pela minha família. Aquilo para mim foi uma honra e ter aqueles homens dentro do meu lar. Aquilo para mim foi uma bênção em ter aqueles pastores dentro do meu lar. Porque eles abençoaram o meu lar, abençoaram a minha família. E aqui diz, muito claro, diz assim, olha, como me servireis a mim, assim deveis servir a eles. Esta é a prova que são os meus discípulos. Todos quantos nasceram na família celestial são, em sentido especial, irmão do nosso Salvador. O amor de Cristo liga os membros de sua família.
E onde quer que esse amor se manifesta, aí se revela a relação divina. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A pena esperada, a profecia, o Espírito de profecia diz aqui, ó, aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia. Me desculpe a expressão, me desculpe a colocação, e é uma colocação que eu sempre faço. Não existe no mundo teólogos melhor do que nós. Qualquer um de nós abre a Bíblia e dá um estudo para qualquer pastor de qualquer outra congregação. Tecnicamente, nós conhecemos a palavra de Deus. E é interessante que as pessoas de outras denominações dizem assim, eu gosto de estudar com os adventistas, porque os adventistas conhecem a palavra de Deus. E aqui diz para nós que talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutre seus princípios. Ou seja, nós precisamos de amor. Nós precisamos de reconhecer Cristo na pessoa do próximo. Nós temos que entender de teologia, porque nós temos que conhecer profecias. Nós temos que conhecer o passo a passo de como é a vida cristã, de como vai ser a morada no céu. Mas nós precisamos ter amor. E a continuação diz, mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que o cercavam. Mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Antes de lhe haver caído aos ouvidos da palavra de vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo mesmo com o perigo da própria vida. Quantos abnegados tem nessa obra que nunca se batizaram, que muitas vezes nem vão à igreja, mas quando a gente bate na porta e diz, irmão, nós precisamos de uma oferta para levantar um farol em tal lugar, e aquele ricaço abre as portas do cofre e dá o dinheiro para construir templos na nossa fé. Mas eles não entenderam ainda. Eles vão, fazem uma visita, outra, às vezes até começam a frequentar, mas não batizam. Mas é como se fosse um de nós, porque quando a gente diz, irmão, falta o telhado, ele diz, irmão, vê quanto é o telhado, que eu vou pagar o telhado. São pessoas boas, são pessoas que dizem aqui que eles têm, mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade, são pessoas bondosas. Antes de haverem caído os ouvidos da palavra de vida, acolheram com simpatia os missionários, servindo mesmo o perigo de vida, da própria vida. Vocês lembram dos dois, na época de Jesus, Nicodemos, José de Arimateia, foram contra a posição do Sinédrio, se arriscaram e se dedicaram de várias coisas ali naquele momento. E há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia, não perecerão. São esses, irmãos. Vinde bendito do meu Pai. Conquanto ignorantes a lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar no meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificaram, o Espírito Santo lhe tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Quão surpreendidos, jubilosos eles ficarão, os humildes dentre as nações e dentre os pagões, de ouvir os lábios do Salvador, quando fizeste a um desses pequeninos, irmãos, a mim você fez. Que alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores ergueram para ele o olhar em surpresa e gozo antes de sua palavra de aprovação. Mas o amor de Cristo não se restringe a nenhuma classe. Ele não faz acepção de pessoas. Ele se identifica com todos os filhos da raça humana. Para fazermos parte da família celestial, tornou-se membro da família humana. É o filho do homem. Assim o irmão é filho e filha de Adão. Seus seguidores não se devem sentir separados do mundo que perece em seu redor. São uma parte da grande teia da humanidade, e o céu os considera irmãos de pecadores da mesma maneira que os dos santos. Os caídos, os errantes, os pecadores são todos envolvidos pelo amor de Cristo, e toda boa ação praticada para erguer uma alma caída, todo ato de misericórdia é aceito como ele próprio. Queridos irmãos, eu queria
finalizar deixando uma palavra dentro da palavra de Deus, de conforto, uma palavra de instrução que Deus dá para nós. Nós temos alguma coisa dentro dessa reunião que Cristo fez ali no Monte das Oliveiras, e nós precisamos entender alguns pontos. Primeiro ponto, se você está com apego, ou se você é uma daquelas pessoas, eu lembro que a minha avó dizia assim, a gente dizia assim, vó, vamos visitar o titio em tal lugar, vó, vamos passar um final de semana em tal lugar. Ela dizia, meu filho, eu não vou, porque como é que vai ficar a minha casinha? Como é que vai ficar minhas coisas? A minha avó tinha um apego muito grande às coisas dela, à casa dela. A minha avó não saía para visitar um filho, a minha avó não saía para a gente dar uma volta no interior, porque ela tinha o pé fincado na casa e nas louças dela, tinha um amor demais. Não aproveitou nenhum momento de recreação, nenhum momento de estar com a família, porque ela dizia, e a minha casa, eu não posso deixar minha casa, eu não posso deixar meus animaizinhos aqui. Ocorre que minha avó faleceu, não levou nada, e todos se dividiram, ou veio um lá e tomou conta, foi de tudo. Será que nós estamos tão apegados aos nossos bens materiais que quando Jesus diz assim mesmo, olha, eu tenho uma missão em tal lugar e a gente não vai, e as coisas começam a dar errado para nós, e a gente começa a se lamentar, começa a se murmurar, e a gente não entende, mas será que a gente reflete, poxa, mas espera aí, Cristo disse assim mesmo, olha, nós vamos fazer uma caminhada espiritual, mas eu não consigo entender isso. Então ele diz que nós iremos perder lares, amigos, famílias, nós seremos perseguidos, nós somos perseguidos. Ontem alguém disse assim mesmo para minha esposa, poxa, você é uma pessoa nova, a gente vê, né? Mas essa tua roupa, coloca uma roupa como a nossa. A mulher estava de shortinho e de biquíni. Isso é uma perseguição. Nós somos diferentes. Será que nós estamos nos preparando realmente para o evento final, para aquilo que vai acontecer? Nós precisamos nos preparar para isso. A segunda coisa que eu queria buscar, que está escrito aqui, como é que está as nossas tratativas com relação àquelas pessoas que visitam a igreja, aqueles ricaços que dão dinheiro para a igreja, que nos acolhem. Como é que está? Nós estamos orando para essas pessoas que têm esse dinheiro, mas não são membros da nossa igreja, mas estão apostos. Como é que está o tratamento com esse obreiro, com esse pastor, com esse ancião, quando vai ao nosso lar? Será que um copo d'água nós estamos dando para ele? Ou será que nós estamos de maneira seguinte, esse pastor, ele é um pastor omisso, ele é um pastor, o outro pastor que passou aqui era melhor do que ele. Como é que é isso? Se o outro era melhor e esse não está trabalhando como o outro trabalhou, ora por ele. Pede bênção sobre a vida dele. Como é que está? Agora, o mais importante, como é que eu estou tratando as pessoas que precisam ser cuidadas? Será que o meu movimento está sendo igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa? Como é que está sendo isso? Será que quando alguém convoca, diz assim, olha, 5 horas da manhã nós vamos lá para a igreja orar, e depois disso nós vamos fazer uma visita, ou vamos fazer o trabalho de porta em porta? Como é que a minha cabeça reage? Poxa, irmãos, não vai dar para mim ir, porque hoje é domingo, e eu tenho um compromisso já firmado, não dá para mim ir. Que compromisso esse foi firmado? Como é que eu estou fazendo com relação às economias que Deus tem dado para a gente gerenciar? Será que essa economia eu estou guardando para comprar uma grande fazenda, ou um carro do ano? Ou será que eu estou usando para comprar uma saca de cimento de uma igreja que precisa ser levantada? Eu desejo nessa manhã, nessa madrugada, que Deus coloque dentro do nosso coração um desejo muito grande de servir.
É muito claro o espírito de profecia, muito claro a palavra de Deus em Mateus 25. Ele vem para buscar quem está servindo. Ele vem para buscar quem está trabalhando e quem está lutando por ele. Das pessoas necessitadas, aquele que não tem nada. E também nas pessoas que têm condição e que a gente talvez não esteja orando por eles. Deus nos abençoe nesta linda manhã. É que eu peço e rogo em nome de Jesus. Amém.